Muito bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando o mês de março da nossa Escola Judicial com o lançamento deste programa Live EJude 22. Trata-se de um programa de palestras virtuais, web palestras, para que a gente traga essa oportunidade de debatermos temas não jurídicos, buscando fugir um pouco do aspecto técnico, para que a gente aborde temas de qualidade de vida, saúde e reflexões para o ser humano que está por trás do magistrado, dos servidores, né, daquilo que a gente exerce como ofício no dia a dia. Então, a gente inicia com muita alegria esse programa, trazendo a palestra Torne-se Luiz Alves, né, do doutor professor Sameraj, que nos brindará com a sua fala em instantes. A gente gostaria de informar também que, a partir da próxima sexta-feira, teremos também mais um evento, Live Ajude 22, dessa vez especial para o mês das mulheres. No mês março é um mês especial das mulheres, e teremos uma roda de conversa com diversos universos femininos. Vamos trazer uma jornalista, uma artista plástica, a doutora Liana, né, do meio jurídico, uma psicóloga, enfim, trazer esse debate de universos distintos para que haja esse debate em relação aos desafios e a ascensão, né, das mulheres. E teremos, após esse bate-papo, uma palestra com Rossandro Klinger, né, trazendo também uma fala direcionada às mulheres. Então, são essas as minhas palavras iniciais. Desejo que a gente tenha um ótimo evento. Nosso palestrante é brilhante. E eu vou passar a palavra agora para a nossa anfitriã, nossa diretora, desembargadora, Liana Scheib. Doutora Liana, dê as boas-vindas aí ao nosso ilustre palestrante. Opa. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Samer, professor, nosso convidado de hoje, né? Logo iniciando o nosso mês das mulheres. E eu quero dizer que o doutor Samer é uma pessoa que eu recentemente, não vou dizer, o conheci e fiquei encantada. Realmente fiquei encantada com todo o ensinamento que ele repassa a milhões e milhões de pessoas que talvez ele nem saiba, como realmente ele nem nos conhecia, né? Mas para que ele possa ter a dimensão do trabalho dele, a responsabilidade do trabalho dele. E o que mais me encantou, e por isso eu trouxe, eu estava dizendo ao doutor Samer que, evidentemente, que não se discute os conhecimentos jurídicos, até porque ele está onde ele está, foi um teste, um concurso de conhecimento jurídico, mas hoje eu quis trazer o outro lado do doutor Samer, que é esse lado que hoje é muito, muito importante para todos nós, né? É um lado que a gente precisa, e esse lado hoje, por isso que eu o trouxe, é hoje talvez o lado que mais se acendeu durante essa pandemia. Eu digo que é a luz vermelha que acendeu em todos nós, na nossa alma, nos nossos corações, e essa luz vermelha que vai dizer para nós e nos mostrar até que ponto nós estamos no caminho certo, com as decisões certas, com a mente focada no que deve ser focado. Então, ninguém melhor do que o Dr. Samer para trazer esse outro lado de equilíbrio,
de ensinamento de viver do que o professor Summer. Então, ele, pelo número de seguidores que eu observei que ele tem, eu acho que dispensa qualquer apresentação. Tanto é que eu o conheci pelas redes sociais também, né? Então, para nós é uma honra de eu ter aceito esse convite, sobretudo aqui no nosso Tribunal do Trabalho. Então, eu espero que cada um de nós aqui saia aí com um pouco de Luiz Alves, né? Então, com a palavra aí, doutor Summer, não sei se o Washington também vai iniciar. Espero que todos vocês saiam um pouco diferente depois que a gente escutar o doutor Summer. Bom dia a todos e todas. Bom dia à nossa diretora da Escola Judicial TRT da 22ª Região, desembargadora Liana Scheibe. Bom dia a todos os nossos magistrados, servidores, estagiários, todos aqueles que fazem o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, advogados, visitantes externos, que teremos muitos hoje aqui, visitantes à nossa EJUD e ao evento da EJUD com o Dr. Summer Age, dada a notoriedade que ele alcançou no cenário aí nacional, né, por sua atuação destacada não só no meio jurídico, como também no meio social, nas redes sociais, né? Dr. Summer é bastante conhecido por sua atuação nas redes sociais e por suas incursões, suas análises, né, relacionadas não só ao direito, mas à história, à filosofia, à oratória e também às situações da vida real, né, o que, inclusive, é uma parte destacada da sua atuação nas redes sociais, Dr. Summer. É a análise daquelas situações da vida como ela é, né? Então, é uma honra e um prazer para nós aqui da Escola Judicial do TRT 22 recebê-lo hoje, né, como disse a nossa diretora, com uma palestra sobre um tema tão oportuno, né, em que há esse diálogo entre a literatura e a vida real no contexto em que vivemos atualmente. Sua atuação tem sido muito destacada nesse sentido e nesse cenário atual em que vivemos, e a palestra tem esse mote que está dentro aí da finalidade do nosso projeto da Live EJUD, de trazer, né, eventos com temáticas não propriamente jurídicas, mas que também tem essa interlocução, esse diálogo com o meio jurídico. Então, mais uma vez, enfim, congratulando a EJUD por trazê-lo, né, destacando a honra e o prazer que temos em tê-lo aqui, né, e também a honra e o prazer que temos em ter todos os nossos visitantes aqui hoje nesse evento, que passo aqui a apresentar o seu currículo, né, e depois passo a palavra para que o senhor inicie este evento. Então, o doutor Summer Age nosso colega juiz de direito do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né, tornou-se juiz de direito aos 25 anos de idade, tendo sido antes delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, que é o seu estado natal, por 3 anos. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Ciências de Venceslau Braz, Paraná, mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, autor de obras, né? E, como disse, essa sua atuação destacada aí no meio social, com essas incursões tão interessantes que o senhor faz. Então, como costuma fazer em suas lives, né, porque eu também o acompanho, seja muito bem-vindo, Dr. Summer, e a palavra está com o senhor para este evento da EJUD, do Live EJUD. Muito obrigado, Washington. Vou chamar de Washington porque somos colegas. Desembargadora Liana, muito obrigado pelo convite, pelas apresentações. Agradeço a todo o tribunal. Me sinto bastante honrado com todas as palavras, especialmente com o convite. O momento é atípico e exige de nós, então, reflexões. Quando nós nos percebemos em uma situação atípica,
de especial crise, de vulnerabilidade, nós precisamos começar a pensar o que grandes pessoas ou grandes homens na história fizeram em situações semelhantes. Então, eu começo a observar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu quando houve a quebra da Bolsa de Nova York, o que aconteceu em momentos extremamente politizados ou momentos de grande crise no mundo. Eu percebo personagens como Churchill, como Thatcher, como Roosevelt e o que eles fizeram, o que eles perceberam. A primeira das coisas é perceber na crise a oportunidade. Eu sei que isso é uma frase de efeito e com o tempo o efeito da frase não existe mais. Mas é preciso perceber nesta pandemia uma oportunidade de reinvenção. A própria justiça se reinventou. O sujeito hoje protocola, despacha, faz audiência, alegações finais, tudo isso sem sair de casa. E pouco importa se a casa dele é em Teresina, Piauí, ou se ele mora em Rondônia ou no interior do estado do Rio Grande do Sul. Isso não muda o acesso. Nunca houve tanto acesso. Acesso à justiça sempre presente. E agora, de forma mais simples. As oportunidades estão aí. A segunda das características é um pensamento a longo prazo, que é preciso que nós tenhamos, porque isso vai passar. Já houve antes, não na nossa geração, nem na geração dos nossos pais, uma pandemia desse porte, mas isso vai passar. Esses momentos todos de crise passam. É a história do rei que pediu aos seus sábios que escrevessem algo em sua coroa, capaz de deixá-lo feliz e triste ao mesmo tempo, e os sábios escreveram: tudo passa. Isso também vai passar. E o terceiro ponto é que eles têm em comum uma fé inabalável, a certeza da vitória que independe do tempo. A pandemia pode durar 1 ano, pode durar 2, pode durar 5, mas ela vai passar. Nós temos certeza absoluta disso. Essa fé inabalável, própria do paradoxo de Stockdale, que Jim Collins conta em sua obra Feitas para Durar, de um prisioneiro americano que ficou durante 8 anos como prisioneiro de guerra no Vietnã e escreve uma obra que ele e a mulher escrevem nesse período, trocando cartas. Eles trocam cartas durante 8 anos e essas cartas dão origem a um livro chamado No Amor e na Guerra. Quando perguntado como ele suportou os 8 anos ali na prisão, sendo que outros se suicidavam, outros depois de 1 ano, depois de 6 meses, depois de 2 anos, se suicidaram, desistiram, ele disse: os otimistas desistem primeiro. As pessoas que colocam a sua fé, a certeza da vitória baseada no tempo, daqui a 6 meses vai acabar, daqui a 1 ano vai acabar, daqui a 3 meses vai acabar, quando as coisas não acontecem, sofrem uma profunda decepção e não conseguem se manter. Eu tinha certeza da vitória, tinha certeza de que sairia em algum momento, mas o tempo, para mim, não era uma questão. Eu não sabia quando aconteceria, mas eu sabia que aconteceria. E aí cria-se o chamado paradoxo Stockdale. Stockdale é o nome do prisioneiro, e Jim Collins, professor de Stanford, coloca em sua pesquisa que dá origem ao livro Feitas para Durar. Bom, mas o tema da palestra é Torne-se Luiz Alves. Em momento de adversidade, de desafio, em momento em que nós somos chamados a refletir, é preciso que nós tenhamos essa percepção de que é uma oportunidade, só colocar uma água aqui, de nos tornarmos Luiz Alves. Luiz Alves é personagem de Machado de Assis em A Mão e a Luva, em que e o contexto é o seguinte: em A Mão e a Luva, o que nós temos? Nós temos uma personagem que é Guiomar, que é desejada por 3 homens, por Estevão, por Luiz Alves e por Jorge. Só. E por Jorge. Jorge é fútil, Estevão é fraco, Luiz Alves é forte. Por isso, a referência. Guiomar é mulher inteligente, ambiciosa, de visão. E, portanto, Guiomar precisava ou queria
alguém como Luiz Alves perto dela. Durante a obra machadiana, há vários trechos em que Machado de Assis, insubstituível, o imortal da Academia Brasileira de Letras, aquele que funda a Academia Brasileira de Letras, nos deixa diversos ensinamentos ao longo da obra. E aí eu destaquei alguns trechos da obra para que nós pudéssemos refletir aqui juntos sobre ela. Luiz Alves, diz Machado, admirou-se de o ver, não com o espanto de 6 dias, como deverá ser, mas de 48 horas, quando muito. Que admira? A preocupação de Luiz Alves por aqueles dias era a candidatura eleitoral. A Boa Nova devia chegar-lhe na primeira mala do Norte. Ora, em boa razão, um homem que está prestes a ser inscrito nas tábuas do parlamento não pode cogitar muito dos amores de um rapaz, ainda que o rapaz seja amigo e os amores verdadeiros. Luiz Alves é amigo de Estevão, ele quem aconselha Estevão no início sobre Guiomar, como conquistá-la, enfim, ou como desistir dela. Naquele momento, Luiz Alves não gostava de Guiomar, não nutria por ela expectativa ou esperança alguma e não pensava naquilo. Mas neste trecho machadiano do início da obra, o que se percebe é o seguinte: nós temos a ideia de que as pessoas nos devem algum favor de tratamento, ou que os nossos problemas são maiores, ou que as pessoas estão muito atentas ao que acontece na nossa vida. E Machado vai nos lembrar o seguinte: todos têm problema, todas as pessoas têm situações de adversidade, todas as pessoas têm expectativas, todas as pessoas esperam a solução para os seus dilemas. Essas pessoas podem se preocupar com você, podem ajudar você, mas não se engane. A expectativa delas quanto à própria vida é superior à expectativa delas quanto à sua vida. Vencer é uma escolha personalíssima que não admite delegação. Portanto, você não precisa ficar com medo da inveja alheia. Você precisa ficar com medo da preguiça própria. Você não precisa ficar com medo que o outro vai fazer com você, mas o que você vai fazer com você. Quando Estevão chega para desabafar com Luiz Alves, a primeira vez, Luiz Alves dá toda a atenção, na segunda vez já uma atenção moderada, na terceira vez ele quer de alguma forma resolver o problema. Isso me lembra Simone de Beauvoir em A Mulher Desiludida, em que há a personagem Muriel que vai dizer: as pessoas não suportam mais o meu desabafar, porque todos os dias eu reclamo da vida para essa pessoa. A primeira vez que você chega com um problema para alguém, essa pessoa ouve atentamente, se compadece e aconselha. Mas se todos os dias, no mesmo horário, você liga para aquela mesma pessoa para reclamar da vida da mesma forma, a sua palavra passa a ser um enfado e ninguém suporta mais. Por isso é preciso que nós tenhamos a consciência de que vencer é escolha personalíssima. E tornar-se Luiz Alves é ter essa percepção da vida. Eu ajudo o outro, mas eu não luto a guerra que é do outro. Essa observação é especialmente importante para pais. Pais não devem lutar as lutas dos seus filhos. O pai é conselheiro do filho, ele não é guerreiro pelo filho. É preciso deixar que cada um enfrente as suas próprias lutas, sob pena de formarmos pessoas incapazes para os desafios da vida. Mas é preciso entender quais são as características de Luiz Alves e por que Machado, então, o destaca dessa forma. Em outro trecho da obra, Machado diz: Luiz Alves compreendera toda a expressão dos olhos de Guiomar. Era, porém, homem frio, resoluto. Inclinou com toda a graça correta e de bom tom e disse-lhe, na voz mais branda, que permitia o seu órgão forte e severo. Essa presença de espírito de Luiz Alves ia muito com o gênio de Guiomar. Era um laço de simpatia. Luiz Alves era homem frio, resoluto, sabia o que queria e que sabia se portar. O que nós precisamos nesse momento é retomar aquilo que o ministro Carlos Aires Brito chama de eixo de equilíbrio. Nós precisamos retomar o eixo de equilíbrio.
A fala de Luiz Alves como homem frio, resoluto, que se inclina com toda graça, que fala com brandura, que com firmeza. E essa firmeza de Luiz Alves, própria de quem sabe o que quer, era um laço de simpatia com Guiomar. Não se engane. O desequilíbrio emocional afasta as pessoas de você. Não se engane. Para conquistar, para vencer, para subir os degraus da vida em qualquer área, é preciso criar laços de simpatia. E esses laços de simpatia que nascem com a empatia são promovidos pelo equilíbrio. É preciso ser, em alguns momentos, frio, não no sentido de frio e calculista, porque aqui Luiz Alves ama, mas no sentido de saber o que quer. Luiz Alves é um homem que consegue perceber as suas emoções e racionalizar. Ele percebe o que precisa ser feito para que o seu objetivo seja alcançado. E essa ambição de Luiz Alves, que é uma ambição própria de quem compreende os desafios da vida, e Guiomar deixará isso claro mais à frente, é o que diferencia de Estevão. Machado vai dizer: Estevão é fraco. É um homem que nasceu para olhar para o sol, para desejar as estrelas, mas com a consciência de que jamais poderia alcançá-lo. Um homem que olha para cima, um homem que consegue perceber o que é bom, mas que tem para si que o que é bom não é para ele, que ele é incapaz de conquistar aquilo que é extraordinário. Por outro lado, Jorge, o outro pretendente de Guiomar, é homem fútil. Jorge é um homem preocupado com o que não merece preocupação. Jorge é um homem de aparências. A essência de Jorge é fraca também. A diferença entre Estevão e Jorge é que Estevão é fraco, mas de bom coração. Jorge é fútil e o coração de Jorge é de índole questionável. Luiz Alves não. Luiz Alves é forte e se importa com o que merece importância. Nós temos o costume de dar importância ao que não merece importância e de não nos importarmos com o que é realmente importante. Mas eu avanço aqui para um momento em que Luiz Alves diz para a tia, que diz para Guiomar propriamente: Oxalá não lhe faça esse exílio, porque Guiomar ia para a fazenda passar um tempo, creio que 60 ou 45 dias. Esse exílio não lhe faça esquecer o que solenemente lhe digo neste momento, que a senhora tem alma grande e nobre e que eu a admiro. Não era uma declaração de amor, nenhuma cortesania de sala. Era mais que um cumprimento e não chegava a ser uma declaração. Comoção não havia na voz do advogado. Firmeza, sim, e um ar de convicção profunda. Se esse contraste era premeditado, não podia vir mais de afeição ao espírito de Guiomar. De quantos homens a moça tratara ali, era o primeiro que lhe inspirava curiosidade e, naquela ocasião, a primeira pessoa que se compadecia dela. Veja o leitor: curiosidade e gratidão. Machado traz aqui outras características próprias de Luiz Alves, que são próprias daquele que vence um desafio. O desafio da vida, da conquista de pessoas, da conquista de posições. Luiz Alves é um homem de firmeza, sim, e de convicção profunda, que desperta no outro curiosidade e gratidão. Um homem firme, que sabe o que quer. Um homem de convicção profunda, que acredita no que quer. Quando eu pego Luiz Alves e saio de Luiz Alves e vou para Winston Churchill, o discurso que ele faz para os ingleses, isso em 1940, Churchill vai ser um homem de convicção profunda e de firmeza, sim. Ele diz: lutaremos nas praias, nas colinas, nas ruas, nós jamais nos renderemos. Essa firmeza de Churchill, que convence o povo britânico e que faz dele o maior britânico de todos os tempos, essa firmeza de Churchill é a firmeza que Machado de Assis vai trazer para Luiz Alves. É um homem de firmeza, sim, e de convicção profunda. É impossível convencer os outros ou convencer alguém sem firmeza e sem convicção profunda.
A característica da personagem machadiana é uma característica recomendável a todos nós. Mas veja que Machado faz com que Luiz Alves desperte em Guiomar dois sentimentos: curiosidade e gratidão, para fazer com que o outro tenha por você uma gratidão, ou seja, ele quer retribuir, e ao mesmo tempo uma curiosidade, ele quer conhecer. Quem é Luiz Alves? Esse é o sentimento de Guiomar. Ela quer saber quem é Luiz Alves. Eu preciso ter esse interesse pelo outro. Eu preciso ser capaz de despertar no outro esse interesse por mim. A afeição de Luiz Alves, que faz com que o outro, no caso Guiomar, tenha todo o desejo de conhecê-lo, faz com que nós percebamos que Machado trabalha muito bem com aquilo que qualquer líder ou qualquer pessoa que quer conquistar precisa fazer: despertar no outro um interesse por ele, ou seja, uma curiosidade, e despertar no outro um sentimento de confiança, de gratidão, ou seja, ele fez algo por mim, eu quero fazer algo por ele. Esses dois sentimentos são impressionantes e, na visão machadiana, imprescindível. O que Guiomar quer? Machado vai dizer: Guiomar quer alguém que seja capaz de olhar as estrelas e de levá-la dela. Guiomar diz assim, Machado diz assim: ela queria um homem ao pé de um coração juvenil e capaz de amar, sentisse dentro de si a força bastante para subir Guiomar, aonde a vissem todos os olhos. Guiomar casa o sentimento com a razão. Ela quer um homem capaz de amar, ou seja, o lado sentimental é fundamental para Guiomar, mas não é suficiente. É uma das bases, mas não é a base única. É preciso que ele seja capaz de fazê-la subir para que a vissem todos os olhos. Ela quer projeção, ascensão, reconhecimento, mudança de vida. Essas duas características, essa união do sentimento com a razão, faz com que Guiomar encontre em Luiz Alves a sua esperança. Quando nós negligenciamos uma das áreas, com o tempo ela se torna insustentável. Se queremos ser apenas racionais, nós não vamos conseguir essa ascensão continuada. E se nós queremos ser apenas sentimentais, também não. É preciso casar. Apesar de David Hume dizer que a razão é escrava das paixões e, portanto, as minhas emoções guiam o meu comportamento, eu sei que se eu trilhar determinados caminhos, eu vou ter bons sentimentos. Então, há uma razão que precede a própria emoção. A emoção guia o meu comportamento, mas há uma razão que precede a emoção, que deve fazer com que eu vá para lugares, conheça pessoas, leia livros que vão despertar em mim sentimentos, e esses sentimentos guiarão o meu comportamento, e o meu comportamento será um bom comportamento. Bom, por fim, eu não quero tomar muito tempo, disse que não tomaria muito tempo e abriria para que a gente pudesse conversar com as pessoas presentes. Há um momento na obra machadiana em que Luiz Alves está tentando fazer com que a baronesa, que é tia de Guiomar, que é a madrinha de Guiomar, e de fato é a mãe de Guiomar, porque Guiomar perde a mãe muito cedo, Luiz Alves está tentando fazer com que a baronesa não vá para a fazenda, porque ele não queria esse exílio forçado. E ele então apresenta diversos argumentos, ele insiste, e a baronesa diz assim: o doutor é terrível, dizia ela, em se lhe metendo uma coisa na cabeça, ninguém mais o tira daí. Então Luiz Alves responde: justamente, é uma ideia fixa. Sem ideia fixa não se faz nada de bom neste mundo. Sem uma ideia fixa não se faz nada de bom neste mundo. É preciso que nós tenhamos uma convicção profunda, uma firmeza, para que nós consigamos fazer algo de relevante no mundo. Sem a ideia fixa, sem a fé inabalável de Stockdale, sem o equilíbrio próprio de Luiz Alves, sem a verdade de Churchill,
não é possível fazer algo de bom no mundo. Eu não sei o que passa pela sua cabeça, mas se você muda de planos a cada 3 anos porque você quer mudar de vida, se você quer mudar de vida a cada 3 anos, a vida nunca muda. Quem muda do caminho na hora da subida nunca sobe. Ele só muda de caminho. Há pessoas que vivem o que eu chamo de eterno começo, ou síndrome do eterno começo. A cada 3 anos eles mudam. Era advogado, agora presta concurso, agora empreende, depois muda de país, porque aqui é muito complicado para empreender, volta do outro país, porque lá é muito difícil a concorrência, então ele volta a estudar para concurso, depois ele volta a advogar. A cada 2 anos há uma mudança de vida que, ao cabo, não muda nada. Por quê? Porque quem não tem uma ideia fixa não é capaz de fazer algo bom no mundo. É preciso que nós tenhamos um projeto de vida, uma ideia fixa, que permita todas as flexibilizações do mundo, mas não permita a flexibilização do fim, da ideia final, do que eu quero fazer. E aí sim, com essa ideia fixa, nós faremos algo bom no mundo. Esse é o convite que nós deixamos para você hoje. Qual é a ideia fixa? Qual é o padrão de Luiz Alves que tem tomado conta de você? E se não tem tomado, é bom refletir com a personagem machadiana. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu agradeço sinceramente o convite. Passo a palavra, então, ao meu colega Washington. Excelente, professor e doutor Samer. Enfim, mais uma vez reitero a nossa honra, o nosso prazer em tê-lo aqui e com um evento e uma palestra sobre uma temática, como disse antes, tão oportuna e sob um ângulo tão peculiar, né, que o senhor nos expôs agora, trazendo alguns pilares, né, a partir da análise da história, da política, da literatura, né, pilares de aplicação na nossa vida cotidiana, né, nos nossos desafios diários, permanentes e na projeção do nosso futuro, no planejamento de nossas ações, né, de nossa vida. E eu vejo que isso está bem em consonância com o mote que o senhor segue, né? Vou chamá-lo de você, né? Somos colegas, que você segue nas redes sociais. Temos aqui no YouTube várias manifestações, né, de congratulação, né, em relação à palestra, às suas palavras, né, e já passo aos questionamentos, até conclamo a todos que estão aqui conosco, né, que façam questionamentos ao professor Samer. Não podemos perder essa oportunidade, né, doutora Liana Chaib e Marcelo, que estão aqui comigo, né? E eu vou fazer um questionamento. Até depois passo a palavra à doutora Liana, se ela quer fazer também algumas considerações e algum questionamento. Mas o meu, né, que é uma consideração, provocação ou pergunta, é como contextualizar, né, esses exemplos que você trouxe da literatura, da história. Churchill é emblemático, é um dos maiores estadistas, né, que já passaram pela história da política e economia mundial, né? Então, como contextualizar essas referências, né, e também da literatura, né, que o senhor trouxe, Luiz Alves, como contextualizar essas referências, essas inspirações e esses pilares para o cenário que estamos vivendo atualmente de pandemia, né, como resgatar nossas vidas, nossos propósitos nesse cenário, né, e em especial em relação a nós, servidores públicos, né, lato sensu. Como contextualizar isso para potencializar a nossa missão em servir. Então, eu deixo aqui o meu questionamento e passo a palavra à nossa diretora, doutora Liana, para que também faça as suas considerações e questionamentos a você, doutor Samer. Eu também vou tirar o doutor, né? Vamos ficar num bate-papo mais informal, Samer. E eu não sei de que maneira você pretende
conduzir. Se prefere logo contextualizar o que o Washington, ou quer fazer que nem concurso público e tese, que vai anotando, vai respondendo, vai deixando uns para lá. Quando ela é muito difícil, que a minha é bem complicada, a minha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu respondo a do Washington e aí eu ouço a senhora. Pode ser? Acho que fica mais fácil. Pode. Agora eu vou lhe pedir também pode me chamar de você. Faço questão dessa aproximação. Então, vamos lá. Como eu contextualizo, né? Washington, eu tenho o costume de ler todos os dias. Então, nas minhas atividades diárias, eu tenho uma agenda e entre as atividades do dia está ler. Então, eu leio todos os dias livros de diferentes temas. Eu tenho um momento em que eu leio. Quando eu vou lendo, eu vou já lendo com esses olhos de reflexão, com uma caneta que anota para extrair o que eu reputo de mais importante ali, ou uma reflexão que é feita na hora. Isso faz com que eu consiga contextualizar. Eu acho que a gente, agora contextualizando para o momento atual, é uma pena que no momento em que nós precisávamos de Churchill, nós não tenhamos Churchill aqui para nós. Nós vivemos a mais profunda crise que esse país poderia passar. É um momento de uma oportunidade sem precedentes de unir a nação. Então, não estou fazendo crítica a ninguém, estou apenas lamentando que nós não tenhamos um Churchill nesse momento. Um sujeito que é capaz de ir à televisão ou ir ao povo e dizer ao povo: nós somos um neste momento. Nós temos uma guerra, a guerra é contra o vírus e nós precisamos estar unidos. É lamentável. O que nós precisamos, ou a contextualização que nós temos é, quando Churchill faz o discurso dele na Segunda Guerra Mundial, no enfrentamento dos alemães e o povo inglês, ele começa dizendo a verdade. Ele diz: nós estamos numa situação muito, muito, muito difícil. Eles nos atacaram, eles nos renderam, eles foram mais fortes, eles foram mais numerosos, mas nós vamos vencer. Ele traz a verdade com esperança. Nós precisamos trabalhar com a verdade hoje. A verdade é, nós estamos superlotados, não há mais vaga de UTI. O sistema de saúde colapsou. A gente precisa trabalhar com a verdade para contextualizar essas coisas todas. As pessoas precisam, mas a gente precisa trazer a verdade com esperança. Isso também vai passar. Se a gente tiver os cuidados, se a gente tomar as medidas sanitárias adequadas, ainda que por 15 dias seja preciso um lockdown, isso vai passar. A verdade tem que ser trazida com esperança e aí a gente sente muita falta disso. No servidor público, eu penso que o momento é um momento difícil, mas é um momento menos difícil do que para a iniciativa privada. A gente precisa reconhecer isso também. Nenhum de nós teve a remuneração reduzida nesse período, mas na iniciativa privada as pessoas tiveram a remuneração reduzida, ou há desemprego, ou há redução da jornada de trabalho. E há aquilo que é de mais difícil para o sujeito, que é a instabilidade de não saber se amanhã ele vai ter trabalho ou não. Se a empresa que ele dirige, ou se a empresa na qual trabalha, ou se a empresa da qual ele é dono, existirá daqui a 6 meses ou não suportará. Então é preciso que nós tenhamos essa empatia para entender o sofrimento do outro, a dificuldade do outro, porque é muito menos difícil para nós do que para eles. Ponto. Então a gente precisa reconhecer isso. Agora, como servidor público, nós precisamos entender que é preciso que a criatividade que se faz tão necessária na iniciativa privada se faça presente para a gente aqui. Nós precisamos ser criativos, mentes pensantes, e nós precisamos, então, ousar dentro do serviço público. Essa ousadia que é própria de pessoas que estudaram tanto e conseguiram uma aprovação num certame tão difícil,
não pode morrer. É preciso que a gente convoque e que a gente permita que a criatividade dos vários servidores públicos se façam presentes no nosso dia a dia. Há soluções nos lábios de pessoas que não são ouvidas. Nós precisamos ouvir todas as pessoas dentro do funcionalismo público, porque elas têm solução. E essas pessoas precisam ser ouvidas. Então, basicamente, a ideia de contextualizar, como é que eu contextualizo? É assim, e como eu vejo, então, o cenário atual, eu vejo como um desperdício de uma oportunidade gigantesca de unir a nação em torno de um inimigo em comum, que é o vírus, e trazer a esperança para as pessoas. Eu acho que é um desperdício. Mas aí, para lembrar Roberto Campos, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. A gente está perdendo a maior oportunidade de todos os tempos. Agora você, fique à vontade. Pois não. Minha irmã está brigando aqui porque eu não avisei a ela com antecedência. E ela disse que já lhe mandou algumas perguntas, e aí, claro que pelo número, imagina. Não dá para eu disse, pois agora tu faz todas, que tu quiser, que ele está ali, pronto. Enfim. Não, Summer, eu queria, indo um pouco na linha do Washington, fazer um paralelo, já que nós estamos, qual a mensagem, se é que a gente pode fazer um paralelo, não sei, porque realmente quando eu li A Mão e a Luva, vou até fazer uma releitura, quando a gente estava ali na fase de vestibular e etc., que eu possa captar, mas assim, como, já que a gente está no mês da mulher, né? Então, assim, como é possível a gente tirar, até brinquei com o Austin e disse, eu acho que eu vou perguntar para ele, Eneida de Virgílio, alguma coisa assim de mulher, qual essa mensagem, se tem como a gente, inclusive, fazer uma relação, né, para a mulher. O que você deixaria, ou correlacionando com A Mão e a Luva, não sei se tem correlação, ou saindo do script da Mão e a Luva, enfim. Eu acho que a gente está precisando um pouco do seu alento, porque quero crer que a nossa carga é um pouco mais pesada, né? A nossa cultura é assim. É uma cultura naturalmente não, mas notadamente patriarcal. Com Guiomar, eu aprendo que a mulher tem que ter escolha. Ela não aceita Estevam, ela não aceita Jorge, que é inclusive a recomendação da madrinha. Ela quer Luiz Alves. Eu acho que esse ensinamento de Guiomar tenham ambição. Tenham ambição. Às vezes eu recebo perguntas do tipo, mulheres bem-sucedidas afastam homens? Eu digo, mulheres bem-sucedidas afastam os homens que elas nem queriam ter. Então não existe isso. Mulheres bem-sucedidas, mulheres que pensam grande, mulheres que têm grandes planos, são inspiradoras. Saindo de Guiomar, que é essa mulher inspiradora que nos ensina a sonhar e a não aceitar o que é imposto, mas sim o que nós queremos, eu passo logo em seguida para Thatcher. Você pode não concordar com Thatcher, você pode achar que Thatcher é ultraliberal, que Thatcher não era a pessoa com as convicções com as quais você concorda, mas ela era coerente. Coerente com as suas ideias, coerente com a sua ideologia, coerente com a sua visão de mundo. E quando Thatcher começa a impor a sua política econômica na Inglaterra, antes dela, Edward Heath foi o primeiro-ministro. E Edward Heath volta atrás na sua política econômica, porque a mídia começa a criticar, era impopular a política econômica dele, e ele volta atrás. Quando Thatcher assume,
e começa a sofrer uma pressão, porque a política econômica era impopular, já que ela ia conter a inflação e havia um desemprego relevante na Inglaterra, 2 milhões de desempregados, a imprensa e os analistas diziam, antes do discurso de Thatcher para o Partido Conservador, na conferência do Partido Conservador, eles diziam, podem esperar, ela vai voltar atrás na sua política econômica. No discurso do Partido Conservador, nós temos certeza, ela vai voltar atrás, não há como manter, é impopular. E Thatcher faz o discurso. Ao final do discurso, ela diz assim, e é uma frase que depois vai ultrapassar os tempos e é sempre lembrada. Ela diz para os analistas que estão aí com o ar suspenso, com a respiração suspensa, dizendo ela vai voltar atrás, digo aos senhores, voltem vocês. Uma dama jamais volta atrás. Então ela dá a mensagem da mulher que sabe o que quer. A mulher que sabe o que quer jamais volta atrás. Nós precisamos de mulheres como a própria Helena Trajano hoje, que são capazes de se afirmar numa sociedade. Não é revolta, não é briga, é união a partir de uma liderança feminina que sabe o que quer. Uma Thatcher que não volta atrás, que é capaz de liderar mesmo nos momentos mais desafiadores. As mulheres são chamadas a liderar em casa, as mulheres são chamadas a liderar no trabalho, as mulheres são chamadas a liderar na igreja, em qualquer outro grupo. É preciso uma liderança feminina, porque há uma empatia própria da mulher que foi educada para olhar o outro, para servir ao outro. Essa mulher já é empática, e essa empatia há de mudar o mundo. Nós precisamos de mulheres à frente, como Thatcher, e essa é a mensagem. Sejam Thatcher quando o mundo precisa de mulheres como Thatcher. Obrigada, Sama. Eu acho que aqui ficou uma excelente mensagem. Obrigado. Liana, tem um questionamento, tem alguns comentários aqui no chat, comentários bastante elogiosos, né? Muita gente agradecendo as palavras, acolhendo as mensagens que estão por trás aí do personagem de Luiz Alves, né? Eu quero fazer o meu questionamento. Machado de Assis é praticamente um filósofo quando ele adentra profundamente nas características dos personagens, né, que vão para muito além de um enredo muito bem construído. Cada personagem traz em si uma profundidade, uma complexidade que nos dão essa orientação. Aqui no caso de A Mão e a Lua, né, você nos traz Estevão, fraco e de bom coração, Jorge, um cidadão fútil, um pouco raso, né, sem tanta profundidade, e Luiz Alves, alguém forte, com propósitos bem definidos, seguro de si. E aí a gente, numa primeira análise, a gente procura se enquadrar em um desses personagens, né? Por que eu tô? Será que eu tô forte? Será que eu tô ainda sem tantos propósitos, sem firmeza? Mas o fato é que na nossa trajetória nós somos um pouco Estevão, somos um pouco Jorge e também temos um pouco de Luiz Alves, né? A gente transita variavelmente por esses três personagens. E aí o meu questionamento e acho que nessa caminhada solitária nós temos que caminhar avançando, né? Óbvio, variando pelas circunstâncias da vida, mas caminhando, avançando sempre um pouquinho mais. Qual é a estratégia, né, que a gente utilizaria para, nessas variações todas, né, nessas ciladas todas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, avançar, saber que estamos avançando, saber que a gente recua um pouco no Estevão, no Jorge, mas que a gente caminha para a força, para a segurança, para a firmeza. Eu, particularmente, gosto de, como você falou bem no início da sua fala,
de ter como referência grandes homens, grandes figuras da humanidade, né? Eu tenho como referência Jesus Cristo, né? E aí eu trago, sempre tentando contextualizar, como Jesus Cristo se comportaria agora no trânsito, como Jesus Cristo, estando aqui no meu lugar, se comportaria nessa desavença entre amigos, entre marido e mulher, numa orientação para um filho, enfim. Eu fico, para não perder a referência nesse turbilhão de informações que a gente tem, tentando ter uma âncora, né, nas grandes personalidades da humanidade. A minha, estou confessando, Jesus Cristo. Então, eu queria saber se você tem uma âncora e qual é a estratégia que a gente utilizaria para caminhar para Luiz Alves. Bom, é humano ser qualquer um dos três. E é desejável ser Luiz Alves com a consciência de que em alguns momentos você estará Estevão e estará Jorge. Estar Estevão, estar Jorge e ser Luiz Alves. Penso que esse seja o melhor, a melhor das decisões. Como, então, tornar-se alguém forte? Eu acho que, em primeiro lugar, com uma compreensão da realidade sem distorção. Gênios existem. Gênios são Einstein, gênio Jeff Bezos, que fundou a Amazon, e já na escola ficava em uma sala voltada para superdotados. Na sua biografia, A Loja de Tudo, há a descrição disso, um tratamento diferenciado, porque não se tratava de uma pessoa normal. Gênio é Bill Gates, que larga Harvard e monta a Microsoft. Outro dia, um primo meu dizia o seguinte: eu vou largar a faculdade. Veja, Mark Zuckerberg largou Harvard e fundou o Facebook, Bill Gates largou Harvard, fundou a Microsoft. Eu disse para ele: tudo bem, mas primeiro passe em Harvard, depois você pode largar, que aí você segue o mesmo caminho deles, e não a universidade em Goiânia você faz, mas primeiro você precisa ir para Harvard, depois você pode largar, e aí você segue o mesmo caminho dos dois. Gênios são raros, são poucos. A maioria das pessoas tem mais ou menos o mesmo potencial. Então, nós somos iguais. Ponto. Essa percepção de que nós somos iguais, não estamos abaixo do homem, nós somos iguais, faz com que nós tenhamos um tratamento igualitário. Então, eu percebo que o outro, mesmo na sua força, tem suas fraquezas. Quando Clarice Lispector escreve A Hora da Estrela, ela fala de Olímpico, de um homem forte, ignorante, enfim, mas forte, quando comparado a Macabé, mas ela diz: o Olímpico era um homem forte, mas não suportava enterros. Ele ia a enterros 2 ou 3 vezes por semana, onde ele chorava. Então, os homens fortes têm as suas fraquezas. Todo mundo tem suas fraquezas. As pessoas que você acha fortes têm muitas fraquezas. É normal. Então, entenda, você é igual ao outro. Agora, é preciso ter noção da realidade. E a percepção da realidade é: como é que eu vou subir? Racionalmente, se eu não fosse quem eu sou, se eu não fosse eu, se outra pessoa fosse me aconselhar, e se eu, no corpo de outra pessoa, pudesse me aconselhar, que conselhos eu daria? Então, você precisa investir no seu campo intelectual, espiritual, profissional, pessoal, e aí você vai investindo nessas áreas. O que eu tenho feito? Porque uma coisa eu aprendi com o passar dos anos, é que crescer é um verbo que deve estar sempre no presente. Eu cresço. Eu nunca posso parar de crescer, no mínimo intelectualmente. Intelectualmente, espiritualmente, financeiramente, pessoalmente, eu nunca paro de crescer. Esse crescimento ininterrupto me faz muito bem. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Eu tenho crescido nas mais diversas áreas da vida. O que eu tenho feito para crescer? Não é um crescimento pesado, é um crescimento leve de quem quer ser melhor hoje do que era ontem. Eu acho que essa é uma forma de viver que nos conduz a Luiz Alves. Muito bem, perfeito. Professor, temos uma pergunta aqui até da colega Érica, da EJUD. Ela pergunta: doutor Sandro, antes de conseguir seguir uma ideia fixa,
resultado de um planejamento, fale um pouco sobre a importância do autoconhecimento, da valorização e do reconhecimento das próprias origens, da própria história, sobre os aspectos que dificultam a elaboração de um propósito. Eu acho que você precisa, eu vou ser bastante simples aqui. Érica, eu penso que você precisa responder uma pergunta. Se não existissem dificuldades, o que eu gostaria de ser? Se eu pudesse ser qualquer coisa. Porque se eu pudesse ser astronauta ou jogador de futebol do Barcelona ou presidente da República, pudesse ser qualquer coisa. O que eu gostaria de ser? Eu apertaria um botão agora e me tornaria. O que eu gostaria de ser? Essa pergunta, a resposta a essa pergunta revela muito da nossa essência, do que nós gostamos, de como nós gostaríamos de estar. Ótimo. Depois de respondida essa pergunta, aí eu trago para a minha realidade. Considerando a minha realidade, como é que eu me aproximo disso? Por exemplo, eu não posso ser jogador de basquete, já passou a época, e mesmo na época que era possível, não existia altura para tanto. Mas se eu não posso ser jogador de basquete, quais são as características de um jogador de NBA que eu gosto? Por que eu teria esse projeto? Então, às vezes o que eu gostaria de ser sem dificuldades não é possível. Ótimo. Mas eu respondendo essa pergunta, eu já tenho norte. Eu já sei o que eu quero ser, como eu quero ser. Isso revela quem eu sou. E aí, isso faz parte desse autoconhecimento. Uma consideração aqui, Samer, em relação à sua resposta à minha provocação, ao meu questionamento. Você falou muito no conflito com a verdade que vivemos hoje, né? Realmente vivemos uma era da pós-verdade, né? E nos situamos nesse contexto, pelo menos eu falo do meu sentimento, né? Em um sentimento de muita inquietude, de muita ansiedade, né? Com esse conflito entre a verdade e o que é o falseamento desta verdade, né? E numa situação de crise como a que estamos vivendo atualmente, isso acaba se ampliando, né? Isso acaba se amplificando. Então, eu faço mais uma provocação nesse sentido. Também você falou que falta equilíbrio, falta liderança para lidar com esse cenário, né, de pós-verdade, de imposição das verdades, de imposição de um sentimento de união em torno dessas verdades e desses propósitos, e você traz à lume as figuras, sobretudo a figura de Churchill, depois de Thatcher, enfim, e também de Luiz Alves aí da literatura. E aí me remete a um outro Luiz, né? Que é o Luiz Recasens Sitges, né? Que é o filósofo guatemalteco, mas que fez escola na Espanha e que trouxe, né, a história do direito e da filosofia, a ideia da lógica do razoável. Talvez esteja nos faltando a razoabilidade tão necessária para resolver antinomias e conflitos tão complexos e que se amplificam em um cenário de crise. Então, eu queria que, se possível, você fizesse esse diálogo aí com a lógica do razoável, se é realmente nesse sentido, né? Trago aqui ao nosso debate também uma dica. Há tantas obras sobre Churchill, mas há um filme muito interessante, muito emblemático, que é O Destino de uma Nação. O próprio título, trazido para o português, né, já fala muito sobre ele. Churchill foi responsável pelo destino de uma nação, utilizando esses predicados da liderança e do equilíbrio em um momento de crise, e não só daquela nação, Reino Unido, mas isso acabou irradiando, reverberando por todo o mundo. E então seria essa interlocução entre essas referências e a lógica do razoável num cenário de crise. E trago aqui, para não perder a oportunidade, alguns questionamentos que estão aqui no nosso chat, tá? Muitos comentários elogiosos de magistrados e servidores, destacando, sobretudo, a maneira leve com que você fala sobre assuntos tão pertinentes, né? E localizando-os na realidade, na nossa vida cotidiana, né? Uma palestra, alguns disseram, motivacional sem ser chata, né? Porque ela é bem
contextualizada e exemplificada. Então, muitos comentários elogiosos pela escolha do tema, pelo acerto da Escola Judicial em trazê-lo, né? Eu que aqui reitero mais uma vez a nossa gratidão. Trago aqui um questionamento do nosso colega aqui, servidor Sarmento, né? O Sarmento me mandou, inclusive, aqui no privado também, para que eu fizesse essa pergunta. O mês da mulher nos atrai à reflexão, sobretudo na contextualização do enlace matrimonial e o tema da inserção das mulheres no universo econômico. Então, ele faz duas perguntas. Poderíamos acreditar que a jovem Guiomar demonstrava ciência da tenuidade de sua condição e temia por infortúnios que pudessem arrastá-la às agruras do desamparo ou à condição humilhante relacionada ao mundo do trabalho? A pergunta 1. E a pergunta 2, a personagem machadiana faria do casamento uma possibilidade de ascensão social sob a égide de uma ética liberal. Sendo assim, ao eleger Luiz Alves como seu companheiro, a moça afirmava a escolha diligente de ver-se livre da rede de proteção proporcionada pela matriarca protetora opressora, sinalizando a favor de uma nova experiência de vida avessa aos laços, amarras do patriarcalismo. Eu acho que até essa resposta você já fez uma incursão em relação a ela quando respondeu o questionamento da doutora Liana. Mas fica aí essa minha nova consideração e as perguntas do nosso querido colega Sarmento. Sobre a lógica do razoável, o bom senso é raro. O razoável ele se desenvolve com base no bom senso. A ideia de proporcionalidade, a ideia de respostas que sejam adequadas a provocações de respostas, que às vezes parecem óbvias para nós, mas o que é óbvio às vezes é raro. Eu concordo com você em todo. Sobre as considerações do Sarmento, as considerações dele são de cunho filosófico e bastante aprofundadas. Eu penso que Guiomar não tenha pensado assim. Eu não acho que ela tenha pensado em ver-se livre da madrinha, que era a sua mãe de fato, porque ela nutria um enorme afeto pela madrinha. Acho que ela viu no casamento uma possibilidade de ascensão social, mas porque ela procurava um homem forte, capaz de fazê-la se sentir assim. Mas ela amava e amava, e amou e amava Luiz Alves de forma absolutamente sincera. Ela não questionava. Eu não via uma mulher questionando as imposições daquela cultura. Eu via uma mulher que percebia que a cultura era aquela e que trabalhava dentro da cultura para que os seus desejos fossem implementados. Então, ao fim e ao cabo, a obra termina com Guiomar e Luiz Alves colocando as mãos uma sobre a outra, e Machado dizendo que a combinação deles era como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão. Então, aí o nome, A Mão e a Luva. Eu acho que eles terminam a obra muito felizes. Pegando o gancho aqui da consideração da Érica, o nosso colega aqui, Roberto, que é juiz do trabalho aqui no nosso tribunal e membro do Conselho Consultivo da EJUD, fez uma consideração bem interessante aqui no chat que eu queria expor. Ele fala a propósito das manifestações, da pergunta, né, da Érica e da Tatiana, né, falou aqui, concordo com o Dr. Washington, o termo pós-verdade representa muito bem esse momento pelo qual a sociedade passa. E ela falou também, a literatura cumpre muito bem esse papel de promover um diálogo entre a sociedade e o mundo ficcional. Daí o Roberto veio com essa manifestação muito interessante e pertinente, uma linha sistêmica e uma kardeciana, em mesma sintonia, né? Érica e Tatiana. Então eu deixo esse registro também aqui da manifestação do Roberto, bem pertinente. Doutora Marcelo, mais algum questionamento? Vamos continuar. Eu acho que a conversa está muito boa, viu? A senhora quer falar, doutora? Eu tenho prioridade. Brincadeira. Tá, sempre. É porque eu gosto muito desses lampejos que eu digo que é de genialidade do Summer, do tal do bate e volta, e ele responde bem
né, incisivo e bem cortante. Então, eu acho que eu vou fazer um bate-volta aí com o Summer. A gente vê, quando eu o escuto, né, a gente vê hoje assim, uma proliferação enorme de livros de autoajuda. Eu tenho aversão, porque é como se a gente estivesse enxugando gelo. Aquilo é lindo ali, né? A gente vai ali e não consegue. Então, assim, e quando eu vejo esses livros de autoajuda, e quando eu vi, eu quero lhe dizer que eu anotei várias frases suas, e quando eu vi você dizendo, somos todos iguais, né? Então, eu lhe pergunto, eu acho que nesses livros de autoajuda, quando a gente chega no funil lá embaixo, tem algo que eu acho que é o divisor, é a tal da baixa estima, né? Que talvez ali ou acolá é a falta da ousadia, porque nós não temos autoestima. Então, não bate e volta. Como a gente conseguiria, o que você diria, sem precisar a gente ler aquele livro de 300 páginas, né? Resgatar uma baixa estima. Não sei se eu me fiz compreender. Um bate-volta, eu diria terapia. No bate-volta, eu diria terapia. Para mim, penso que tornou-se item de primeira necessidade. Na psicologia, eu li um artigo de psicanálise em que se explicava que até os 7 anos é formada a personalidade. Até os 7 anos, a criança ouve a palavra não pode, milhares de vezes mais do que a palavra pode, ou sim pode. Não pode subir aí, não pode comer isso, não pode tocar nisso, não pode ficar acordado, não pode ligar a televisão, não pode conversar isso. Não, a criança não pode. Isso fica na formação da personalidade. Você não pode. Por isso que quando o Barack Obama faz a campanha Yes, we can, sim, nós podemos, ele contagia a nação e vence as eleições. É preciso que, então, eu acho que um bate-volta para você conseguir durante a vida. Eu queria ter feito isso e não fiz isso, eu queria ter me casado com fulano de tal, não me casei, queria ter vivido nessa cidade, não vivi. Por que eu não fui quem eu era? E as pessoas 15 dias antes, um mês antes, se tornam irresistíveis, porque elas decidem ser quem elas são. Essa autenticidade faz com que você conquiste multidões. Essa coerência é raríssima, Então, se você quer reconquistar ou conquistar ou reconstruir o seu autoconceito, entenda, o caminho é o da autenticidade. Não tem nada se você gosta de forró e não gosta de música clássica. Mas se você gosta de forró, assuma que você ama forró e você pode ler Shakespeare, Machado de Assis, Fernando Pessoa e ser um apaixonado por forró e tá tudo bem e tá lindo assim. Isso vai tornar você uma pessoa mais atraente. Quando você, em vez de fazer isso, tenta forçar uma área que não é sua, que você não gosta, que ao fim e ao cabo não é você, você se torna mais frágil, menos bem-sucedido e com uma autoestima menor. Doutor Samer, bem nessa linha do que você acabou de falar, porque justamente encaixa muito na reflexão que eu queria propor, eu fico, acho que, não sei se foi não me recordo quem falou uma vez, mas falou uma frase com a qual eu concordo muito, né? Ele disse que o RH, se o mundo tivesse um RH, o RH do mundo estaria colapsado, né? Porque pessoas mal encaixadas, né? Pessoas com vocação, com determinadas vocações, que não estão, de fato, naquilo que a natureza de cada um indica, né? Então,
eu lembro dessa primeira frase que você falou, né, da questão de vencer, ser ter esse propósito. As nossas lutas são personalíssimas, são solitárias, mas quanto mais a gente sabe aquilo a que a gente se propõe, quanto mais a gente tem a ciência da nossa natureza, daquilo que somos, mais convicção, mais forte a gente se torna, né? Só que, ao mesmo tempo, o mundo nos impõe uma série de ciladas que fazem com que a gente use máscaras para se proteger, né? Eu estou meio que dando uma viajada, mas é só para trazer essa reflexão. Como é que a gente pode ser quem a gente é, né? Acho que é Nietzsche, torna-te quem tu és, né? A filosofia, se você bebe de várias fontes, ela acaba chegando num ponto. Olha, o nosso desafio é nos tornarmos humanos, racionais, fugirmos do nosso lado instintivo, animal, né? Sermos racionais e nos encaixarmos nos nossos propósitos. Então, como sermos autênticos? Como que a gente faz para que a gente fuja dessas ciladas e seja quem é o Marcelo, quem é o Summer de verdade, né? A gente vê muita gente mal encaixada, infeliz. Você vê uma turma, a minha turma, eu sou contemporâneo do Washington, estamos juntos, e uma turma com 80% de pessoas que fazem medicina. Será que temos esse tanto de vocacionado para médicos? Será que temos esse tanto de vocacionados para serem servidores públicos, né? Então, eu acho que nisso está muito dos desafios da humanidade, né? Que traz infelicidade, que traz... Como é que você enxerga essa realidade? Isso daria uma outra palestra, viu, Marcelo? Mas, primeiro, há um livro que chama O Impostor que Vive em Mim, que o Brennan Manning escreve, e ele vai deixar claro, alguma máscara você sempre veste. Então, você acorda, saiu de casa, aconteceu alguma coisa horrorosa durante a noite, ou a noite anterior, alguém te encontra na rua, uma pessoa com quem você não tem intimidade, a pessoa diz, ei, tudo bem? Você diz, não, tudo bem com você, tudo bem. Naquele momento você está usando uma máscara, porque você não quer se expor, enfim. Então, alguma máscara é essencial para viver em sociedade. O que não pode ocorrer é essa máscara nos deformar. Ponto. Acho que esse é o primeiro ponto. Sobre o RH estar colapsado, as pessoas não terem vocação, eu concordo com você. Eu acho que as pessoas têm... É muito difícil você encontrar alguém que diga assim, eu sempre sonhei com isso e estou fazendo o que eu sonhei. A maioria das pessoas quer ser profissionalmente bem-sucedida. A identidade se constrói também com a afirmação profissional. Se eu perguntar quem você é, você vai dizer o seu nome e, em seguida, você vai dizer o que você faz. Ou você vai dizer o seu nome, vai dizer de onde você é, ou se você é casado ou não, e, em seguida, o que você faz. Constatou-se que entre as 3 primeiras coisas que o indivíduo fala quando é perguntado quem é você, está a profissão. A profissão, então, forma identidade. Quem está mal resolvido profissionalmente tem uma crise de identidade mesmo. Eu não sou quem sou, eu não faço o que sou. Isso é muito difícil de resolver. Agora, algumas pessoas não têm a ideia da vocação muito clara aos 17 anos. E eu concordo com essas pessoas, porque é quase criminoso mandar alguém com 16 anos ou 17 anos decidir o que vai fazer o resto da vida. As pessoas vão pelo caminho da medicina, influenciadas pelos pais, que são influenciados pela vida como ela é. Então, é preciso ter uma segurança financeira que a medicina proporciona. Ponto. O sujeito ingressa na medicina, e aí eu sou entusiasta da seguinte ideia. Dentro daquela profissão, você encontra uma área com a qual você se identifica. Então, ele pode ser um médico que tem horror à cirurgia, enfim, mas ele pode gostar de dermatologia, ele pode ir para a psiquiatria, ele pode ir para a radiologia, enfim,
ele vai se encontrar de alguma forma ali dentro. O sujeito fez direito, ele pode, por exemplo, advogar, mas ele pode ser tabelião, ele pode ser delegado de polícia, porque ele gosta de uma profissão mais dinâmica. Enfim, é possível se encontrar dentro de cada uma das profissões. Ah, mas ele tem um pensamento voltado para o humano. Ele pode se especializar nisso, na área de direitos humanos, ser um entusiasta da área, defender esses direitos, corte internacional. Então, você se encontra dentro. Eu acho que dentro do primeiro funil da vida, que é a escolha da profissão, da faculdade, você consegue se encontrar. Se for o caso, consegue mudar também, mas consegue ali dentro encontrar uma área com a qual se identifica. Eu vou pegar um gancho aqui, se me permite, na pergunta do Marcelo, que foi bem interessante, Samer. E você falou muito de autoestima, coragem, né? A Érica também trouxe aí a provocação do autoconhecimento, enfim. Então, eu trago aqui uma provocação do Harari, né? Yuval Harari, que está aí muito em voga, né? Historiador, e na obra 21 lições para o século XXI, ele traz uma reflexão, uma análise sobre o futuro do trabalho. E aqui eu faço essa contextualização com o nosso ambiente, porque afinal estamos no ambiente de uma corte trabalhista, né? E o que ele fala? Uma frase que é emblemática nesse livro dele, né, é que quando você crescer, provavelmente não terá um emprego. Né? É uma frase bem emblemática, o título do capítulo relacionado ao trabalho, em que ele analisa o trabalho no futuro, ou já nesse presente em que vivemos. Né? E eu separei aqui um trecho deste capítulo que vou aqui declarar agora, e eu gostaria de dialogar com você a respeito disso e dessas noções de autoestima, de coragem, né, que já foram aqui trabalhadas por você. Ele fala o seguinte: para lidar com as rupturas tecnológicas e econômicas inéditas do século XXI, precisamos desenvolver novos modelos sociais e econômicos o quanto antes. Esses modelos deveriam ser orientados pelo princípio de que é preciso proteger os humanos e não os empregos. Muitos empregos são uma faina pouco recompensadora e não vale a pena salvar. Ser caixa não é sonho da vida de ninguém. Deveríamos nos focar em prover as necessidades básicas das pessoas e em proteger seu status social e sua autoestima. E aí ele conclui, sem querer dar spoiler, né, com uma proposta de renda básica universal, interferência do Estado, em um momento que estamos falando tanto de liberalismo mais conservador, né, mais ortodoxo. Então, eu acho que misturei muita coisa, mas peguei o gancho aí na pergunta do Marcelo. Eu acho que vai na mesma linha, trazendo para o contexto do trabalho. Né? Estamos aqui numa corte trabalhista, trazendo para o contexto do trabalho. Realmente existe essa realidade que ele propaga aqui, de que o trabalho tem que ser muito mais realizador, recompensador, né, do que um agente, né, um ativo para movimentar a economia, ou são dois ângulos razoáveis, né, e como dialogar, vincular isso com essa reflexão acerca de autoestima, de coragem para buscar novos desafios. Você falou aí na coragem para empreender, para deixar a faculdade, buscar novos caminhos, ou para deixar um trabalho, buscar novos caminhos. Enfim, a gente se debate muito no direito do trabalho, sobretudo no cenário atual, com essa aparente antinomia. Né? Isso está sendo, inclusive, muito utilizado como um objeto de manipulação dessa informação e de práticas até de intervenção estatal. Né? Essa aparente antinomia entre trabalho e economia. E tem esse outro ângulo, né, que é a satisfação pessoal com o trabalho. Enfim, nessa cesta de tantas coisas e de tantas reflexões, como você faz essa vinculação da reflexão de Harari com a ideia de autoestima, de coragem, das referências Churchill e Luiz Alves? Eu concordo com Harari.
Acho que o Harari tem razão sobre a necessidade de uma renda básica universal mesmo. Para algumas pessoas, quando não há condição, tem que ser garantida essa renda básica. Eu acho que eu acho que a tecnologia vai mudar a forma de viver, já está mudando, e vai acabar com muitos empregos, já está acabando. Vai criar outros, já está criando. E eu acho que as pessoas precisam trabalhar. É uma questão de sanidade mental. A ideia de um sujeito que fica em casa o dia inteiro assistindo Netflix, como se isso fosse uma vantagem, é uma vantagem no primeiro dia, no segundo dia. Essa pessoa não vai suportar isso. Então, eu acho que a garantia de uma renda básica universal, o envolvimento da população em grandes projetos, é uma forma de casar a necessidade de autoestima com a dignidade da pessoa humana. Eu acho que nós já exploramos demais aqui o tempo do professor, professor Summer. Só uma reflexão em relação a esse último ponto. Fala-se muito na questão da substituição do trabalho humano da máquina pelo trabalho humano, né? Mas será que aquilo que a máquina faz não é aquilo que é mecânico mesmo? E aí liberaria o homem para que ele trabalhasse de fato naquilo que é do homem racional, né? Eu acho que esse boom tecnológico que tem tirado muito emprego também, né? Acaba tirando muito emprego, mas ele revela que de fato nós estávamos fazendo atividades mecânicas extremamente ali sem utilizar aquilo que nos é próprio e que nos diferencia, que é a inteligência. Professor Summer. Estou de acordo, concordo com você integralmente. Eu acho que é isso, devolveu à humanidade. Exatamente. Por mim, eu estou satisfeito, tá? Doutor Walsh, doutora Lee, vai passar a palavra. Eu quero agradecer profundamente a sua disponibilidade de estar conversando conosco, de ter falado aqui, proposto essas reflexões maravilhosas. Eu não sei se minha internet está ruim. Travou? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Travou a internet? Travou um pouco, mas foi possível te ouvir. Agora eu acho que travou de vez. Bem, voltou agora, voltou. Mas assim, voltou. Só para finalizar e agradecer profundamente a sua participação, professor Summer, foi muito engrandecedora para nós, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. O TRT 22 está de portas abertas sempre para você. Muito obrigado. Eu quero também registrar aqui que a juíza Mariana é uma juíza nossa do trabalho, aqui parabenizando a escola pela palestra, disse que foi brilhante, excelente. É uma juíza nossa aqui do trabalho, mandando também aí o recado dela. Muito obrigada, Summer. E teremos mais convites, né, Washington? Eu quero ver você ao vivo, a cores e... Combinado. RT. Doutora, deixa eu fazer uma última provocação aqui, até pegando o gancho. Eu tinha mais uma, mas o Washington, eu sou mandada, eu não sou mulher que manda, eu sou mandada, viu, Summer? Mas o Marcelo já disse que nós já o cansamos e o desgastamos, então eu me recolho a minha submissão. Vamos fazer um ajuste aqui, doutora. Eu só faço essa provocação, o Summer responde naquele bate-volta, simulando a rede social dele. Passo a palavra à senhora, a senhora faz a sua e encerra aí com o Summer. Então, só pegando um gancho também na fala do Marcelo, é a questão de que a inteligência artificial não substitui o humano, né? O Harari também faz essa reflexão, como outros filósofos também o fazem, e economistas, inclusive, né? De que os algoritmos, né, os sistemas, a inteligência artificial está
conseguindo se equivaler e se aproximar do ser humano até nisso, até na intuição, né, que é a nossa marca maior, né, porque o nosso pensamento ele é todo associativo, né, ele é cheio de registros associativos, e esses registros associativos, que vêm da memória primeira, da memória superficial e do contato com o mundo, né, eles vão reproduzir pensamentos e intuições, vão gerar pensamentos e intuições. O Daniel Kahneman fala muito bem disso no Rápido e Devagar, duas formas de pensar, né? Ele é um economista e analisou muito bem essa questão, salvo engano, um economista. Então, eu faço essa provocação também porque daqui a pouco os algoritmos, Marcelo, vão estar, já estão muito próximos dos humanos. Hoje nós temos algoritmo de plataformas que aplicam sanções, analisam produtividade, demitem, né, um aplicativo, um sistema da Amazon, viu, professor Summer, que foi idealizado e que depois foi tão criticado que a Amazon voltou atrás, no sentido de analisar a produtividade e demitir funcionários. Nós sabemos, e aí eu acho que é o ponto da questão, que a inteligência artificial é enviesada, né? Que é essa a diferença do ser humano. O ser humano ele pode fugir, se adaptar melhor aos vieses. Então, aí devolvo essa provocação para o professor Sami e depois a palavra com a doutora Diana para encerrar. E aqui eu já deixo também o meu registro. Eu quero dizer, viu, Washington, que tem aqui no meu privado, Sam, mais provocações, mais perguntas, né? Eu vou dizer o que minha mãe dizia quando eu estudava, né? Eu tinha aí uns professores particulares e ela dizia assim: pode sugar o que puder, dela que ela tem o que dizer. Então, vamos sugar aí do Summer, desde que ele permita. Fiquem à vontade. Eu não tenho medo de inteligência artificial e do avanço. Eu acho que vai avançar de forma inesperada. Quando você entra na Amazon hoje, há uma frase que o Jeff Bezos mandou colocar lá, que é o seguinte: a internet está apenas começando. Então, nós ainda estamos muito no início do que virá. Acho que a inteligência artificial pode se aproximar ao máximo do homem, mas, no fim das contas, é para facilitar a vida humana. Então, se isso vai devolver a nossa humanidade, se isso vai nos dar tempo para que a gente possa voltar a ler clássicos, escrever, pensar, filosofar, refletir, desenvolvimento da medicina, de tudo. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. A gente se concentrar no que é mais importante, enfim, e se a tecnologia nos ajuda nisso, eu estou completamente de acordo. Liana, fica à vontade. É uma pergunta aqui do Roberto Braga aí, Érica. E aí ele quer saber se ele vai ser cortado ou se ele pode fazer a pergunta. Pode fazer? Washington, está com a pergunta dele aí? Por favor. Doutora, vou fazer aqui para o professor Summer. Só um minuto, localizando aqui a pergunta dele. Nosso colega Roberto. O que o professor Summer acha do mundo líquido descrito por Bauman? Seria uma reação contra o não pode da infância e essa manifestação efêmera se mostraria libertadora? Então, antes até de passar a palavra para o professor Summer, só registrar aqui novamente minha gratidão. Ficam aqui minhas últimas considerações nesse evento, então registrar novamente minha gratidão como coordenador pedagógico aqui da escola, pela sua aceitação ao nosso convite, a honra, o prazer. Foi um bate-papo, uma conversa muito profícua, muito produtiva, muito interessante, que passeou por diversos temas, pegando o mote do seu tema original da sua palestra. Então, ficam aqui os nossos agradecimentos, parabéns pelo conhecimento vasto, pela atuação que tem, sobretudo nesses temas não jurídicos, mas que dialogam de uma forma tão interessante com o nosso jurídico do dia a dia. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à EJUDE, ao Piauí, ainda que virtualmente. Esperamos vê-lo em breve aqui presencialmente. Sabemos que você gosta de Barra Grande, no Piauí, né? Então,
que venha em breve aqui nos visitar. A pergunta do Roberto e depois a doutora Liana aí para encerrar o nosso evento. Bom, aí. Sobre Bauman, me ouvem, né? Sobre o mundo líquido, seria outra palestra que a gente poderia marcar, tal. O único ponto é que não sei a razão, mas nós vivemos hoje aquilo que uma psicóloga me disse em Pernambuco, que é uma adolescência tardia. Ela falou para mim que cuida de adolescentes de 30 anos. Então, as pessoas têm chegado aos 30 anos ainda com comportamentos típicos de adolescente. A culpa é do outro, isso é próprio de adolescente. Eu ando em grupo, é o meu grupo, e é apenas o meu grupo, isso é próprio de adolescente. E as relações são instáveis. Então, isso explica o mundo líquido. Eu saio hoje, não foi bom, então no outro dia eu não saio, eu termino, eu volto, eu estabeleço relações, eu mudo de emprego, eu construo e destruo com uma enorme facilidade. Marcelo? Doutora Liana, só a palavra final da senhora e pode passar para o doutor Samer também agradecer e pedir. Eu estou satisfeito, doutora. Fala aí, dê suas considerações finais e vamos deixar o nosso professor Samerad almoçar, que ele já deve estar com fome. Samer, eu também vou ser bem incisiva, tá? Vou copiar, colar você. Vou terminar assim. Você só está deixando um gostinho de quero mais, tá? Aqui Muito pelas obrigado. manifestações que nós temos aqui no meu privado, várias. Então, assim que essa pandemia acabar, você já tem um compromisso no Piauí. Prometo lhe levar ao Gran Cru. Prometo fazer um almoço tipicamente árabe que você nunca comeu igual. Combinado. Minha família é gourmet, sobretudo em comida árabe, né? Enfim, então e agora falando no sério, muito, muito obrigada mesmo. Eu sei da sua agenda lotada, eu sei da sua necessidade de conciliar tudo isso com o seu trabalho também. Então, muito, muito obrigada mesmo. E de verdade. Eu que agradeço muito. Mais. Diana, já anotei que eu tenho direito a um almoço em Teresina um jantar em Teresina. Pode deixar que eu cobrarei no momento oportuno. Muito obrigado mesmo pelo convite, fiquei muito honrado, muito obrigado pelo convite da escola, o TRT 22. Muito obrigado, espero revê-los em breve. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Samer. Obrigada.